alimento que me traz novo desejo de viver. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que sacia minha alma, meu espírito e coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o seu coração esteja profundamente atento a este ensinamento, a esta pregação. Já peço ao Senhor que você tenha a graça de renunciar, escutando essa pregação, qualquer tipo de falsa doutrina contra os mistérios do Senhor Jesus. Renunciar qualquer tipo de relativismo. O que é um relativismo? É quando você coloca no mesmo nível o que não é para ser e estar no mesmo nível. Por exemplo, quando você compara a missa com um culto evangélico, você está relativizando. E você vai entender o porquê. Quando você compara o Senhor Jesus a um famoso personagem histórico ou religioso, e se esquece que o Senhor Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas eu quero começar com o livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Apocalipse 19, verso 9. Está escrito assim: Ele me diz então, escreve: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. É claro que banquete é o local onde você vai se alimentar. Você vai a um banquete para comer e para beber, para se alimentar. E esse banquete que fala o Senhor no Apocalipse é o banquete do seu Filho. Em outras palavras, estamos falando da missa, estamos falando dos mistérios do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que infelizmente, por tradição dos seus fundadores, muitos cristãos evangélicos, protestantes não acreditam, não creem que de fato nós nos alimentamos verdadeiramente da carne e do sangue do Senhor Jesus. Quando falamos de banquete, preste atenção, estamos falando que o Senhor se entrega a nós como alimento. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Você pode ler, meditar, aprofundar. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, está lá
profundamente escrito, o Senhor dizendo: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E foi numa noite como esta, numa quinta-feira à noite, na última noite da sua vida, na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus, com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a entrega, nos deu um mistério que os demônios não imaginavam que o Senhor poderia nos dar. O Senhor nos deu um mistério que os demônios não poderiam imaginar que o Senhor nos daria. E para que você entenda e acolha esse mistério, são esses os mistérios que Deus escondeu dos demônios. Preste atenção. Primeiro, a virgindade da Virgem Maria foi escondida dos demônios. Segundo mistério que Deus escondeu nos seus mistérios, o parto da Virgem, que ela daria luz e permaneceria virgem antes, durante e depois do parto. Mistério que o Senhor escondeu dos demônios. Terceiro mistério, a morte do Senhor na cruz. E essa morte do Senhor significa também a entrega do seu corpo e do seu sangue como alimento. Os demônios não poderiam imaginar, mesmo tendo sua inteligência angélica, que o Senhor Jesus daria na última noite da sua vida, a horas da sua morte, Ele daria a sua carne como comida e o seu sangue como bebida. E eu quero dizer, esta é a verdade da igreja. Esta é a verdade do mistério maior da nossa fé. A esposa de Jesus se alimenta dele. Sua carne é comida e o seu sangue é bebida. Agora permita-me dizer para vocês o que não é a Santa Missa. Repito, permita-me dizer para vocês o que não é a Santa Missa. Não é um culto protestante, com todo respeito a eles, mesmo com todo o amor que eles têm à palavra. A missa não é um culto protestante. A missa não é um teatro. Estou dizendo que a missa não é. A missa não é um teatro. A missa não é somente uma pregação do Evangelho de Jesus, embora ela tenha esse mistério dentro dela, e nós chamamos de liturgia da palavra. Quando lemos e proclamamos as leituras e o Evangelho do Senhor, e nós anunciamos o Evangelho, mas a missa, ela não é somente a pregação do Evangelho de Jesus. A missa não é uma recordação do que o Senhor Jesus sofreu. A missa não é somente uma recordação do que o Senhor Jesus sofreu. A missa não é uma lembrança. O que a missa não é também? A missa não é um outro sacrifício do Senhor. A missa não é uma repetição do que aconteceu no Calvário. A missa não é uma teatralização do que aconteceu no Calvário.
A missa não é uma lembrança do que aconteceu no Calvário, não é uma lembrança sentimental, não é uma lembrança emocional. Embora a missa tenha sentimentos, tem que ter sentimentos, tem que ter emoção. Hoje é o dia do Papa João Paulo II, e ele dizia aos sacerdotes: celebrem a missa com emoção, celebrem a missa com emoção, com a alma, com o coração. Ele clamava aos sacerdotes: celebrem a missa com emoção, como se fosse a única missa da vida de vocês. Mas a missa não é só uma emoção, não é só um lembrar do que o Senhor sofreu. Agora eu digo o que é a missa. Agora eu digo para vocês o que é a Santa Missa. A missa é a atualização do único e eterno sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A missa é a celebração da sua paixão, morte e ressurreição. A missa é o banquete, como diz o Apocalipse. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Banquete porque tem um alimento. Cordeiro porque o alimento é o Senhor Jesus. O alimento é Ele. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O que acontece com a liturgia da missa? Quando a igreja celebra a missa, ela expulsa o tempo, ela fere o tempo, e ela traz diante dos seus olhos o que aconteceu no Calvário. Ela coloca diante dos seus olhos o mistério do Senhor, a paixão do Senhor, a vida do Senhor, a ressurreição do Senhor. E é um banquete. Eu renovo o seu coração para expulsar todo o relativismo. Hoje estamos numa época de um profundo relativismo. Tudo parece ser igual, tudo é tolerado como igual. Tanto faz você ir à missa ou não ir, tanto faz você ser cristão católico ou você ser cristão de outra denominação. E aí nós vamos perdendo, e eu digo isso, eu sei que é uma dor para mim, é uma dor para vocês, mesmo nós vendo tamanha falta de fé e de testemunho de muitos homens e mulheres dentro da igreja, de muitos consagrados e consagradas, com relação ao mistério do corpo e do sangue do Senhor. Mas não se abatam, fiquem com a verdade, e não adianta quererem provar ao contrário, porque o Senhor Jesus disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Está claro? O pão que eu darei, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A liturgia da igreja nos faz contemporâneos da morte do Senhor. O que é contemporâneo? Presente. Estou vendo agora, estou vendo ao vivo, está acontecendo diante dos meus olhos, pelo véu do sacramento, o mistério do Senhor. O Senhor que morre por mim, o Senhor que ressuscita por mim, o Senhor que me alimenta, o Senhor Jesus que é o meu alimento. Preste atenção. Nessa mesma noite que o Senhor entregou o seu corpo e o seu sangue, e eu desafio qualquer teologia protestante a me provar o ao contrário. Eu desafio qualquer exegeta protestante a me provar ao contrário, que não é a carne de Jesus, que não é o sangue de Jesus, que é simbolismo, que é alegoria, que é teatro, que é imitação. Eu desafio.
diante da verdade do Evangelho, diante da doutrina da igreja, diante da história da igreja, diante da tradição apostólica da igreja. Mas nessa mesma noite, o Senhor também recebeu o beijo de um traidor. Judas havia se alimentado do corpo e do sangue do Senhor. Mas horas depois, no jardim do Getsemane, onde o Senhor vai ter o suor de sangue, Judas vai beijar o Senhor, vai dar um beijo na face do Senhor. Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Judas vai trair o corpo e o sangue do Senhor. Judas vai trair, ainda como diz os santos padres, sentindo o gosto do corpo de Jesus nos seus lábios, ainda com seu lábio tingido pelo sangue do Senhor. Judas vai ao sinédrio e vai vender o Senhor por 30 moedas de prata, vai entregar o Senhor Jesus à morte, vai beijá-lo na noite no Getsemane, vai trair Jesus. Amigo que o traiu, discípulo que o traiu. Então me lembro de um outro Papa maravilhoso, o Papa Bento XVI, e ele disse que a traição de Judas percorrerá a igreja até a volta do Senhor. Então não fiquem assustados com as traições dentro da igreja, não fiquem perturbados com aqueles que mesmo dentro da igreja negam o Senhor Jesus, a presença real do Senhor, negam a Santa Missa, relativizam os mistérios do Senhor. Não fiquem, guarde a tua fé na verdade. E eu estou aqui em nome do Senhor, em nome da igreja, pregando a verdade da igreja. O Senhor Jesus é o Santíssimo Sacramento. O Senhor Jesus é o nosso alimento. Ele é, sim, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, o pão vivo descido do céu, o nosso alimento de imortalidade, o nosso alimento de vida eterna. Mas é claro, e eu meditava, o que tem acontecido é que Satanás em vez de nós iludirmos a Satanás com suas mentiras, em vez de mostrarmos nós que temos a sabedoria de Deus, a força do Espírito Santo, que nós cremos no que o Senhor Jesus falou, minha carne é comida e meu sangue é bebida, Satanás tem nos iludido, ele tem nos iludido com suas mentiras. Ele tem nos iludido, Ele tem nos tirado do banquete da vida eterna, Ele tem nos arrancado do banquete da vida eterna, Ele tem nos tirado do altar. Guarde este ensinamento, guarda bem no seu coração que agora eu vou dizer. Satanás não imaginava, eu repito, que o Senhor Jesus daria a Ele mesmo como comida. Não é símbolo, é Ele mesmo. Ele arranca o seu coração no altar, vamos para a parte mística da missa. Ele arranca o seu coração do altar, como foi revelado no milagre de Lanciano,
a carne no miocárdio do coração de Jesus, o miocárdio, a carne do coração dele estava no altar, então ele arranca o coração dele e te dá como comida. Eis aqui o meu coração, a carne do meu coração é tua comida, se alimente para que você tenha vida eterna, é o meu alimento de imortalidade. Ele arranca o coração dele e entrega para ti, para te conceder a alegria de comungá-lo. Mas é claro que os demônios não imaginavam que o Senhor Jesus faria isso. Os demônios não imaginavam que o Senhor seria obediente até a morte, e morte de cruz. Como diz o apóstolo Paulo, se soubessem não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Jesus, o Senhor, cheio do Espírito Santo, na última noite da sua vida, para que se cumprisse as Escrituras, tudo que foi prefigurado no Antigo Testamento com Moisés, no Êxodo, quando o Senhor deixou cair maná do céu e alimentava o seu povo, para realizar a profecia do sangue do Cordeiro marcando os umbrais das portas do povo eleito. O Senhor cumpre maravilhosamente as prefigurações da antiga aliança, e ele diz na última noite da sua vida, o que você escuta em cada santa missa, o que você escuta: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Não há nenhum resquício de analogia, nenhum resquício de simbolismo. E eu repito, não sei onde foram buscar o simbolismo, não sei onde foram buscar o relativismo. Mas guarda-te bem do que eu estou dizendo. A fé católica te ensina que é o Senhor Jesus. E você escuta na missa: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue derramado por vós. E aí você se aproxima e se alimenta do Senhor. Eis o mistério da nossa fé, anuncia a igreja. Mas o Papa Bento XVI também disse, de uma forma muito profunda: nós seremos o pequeno rebanho, portanto, não te importes com multidão. Não te encantes com multidão. A igreja será o pequeno rebanho. A igreja será o pequeno rebanho. Não se deslumbres com multidões. Não se deslumbre com milagres, sinais, prodígios. Não se deslumbre com nada disso. Se deslumbre com a verdade. Fique com a verdade. O Senhor Jesus disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eu queria pedir a vocês: não entreguem os mistérios do Senhor aos inimigos, como fez Judas. E eu quero terminar essa pregação com um ato de Catarina de Sena, uma doutora da igreja. Ela tomou o espelho em suas mãos. Eu quero fazer isso para que você entenda que no menor fragmento da hóstia consagrada está o Senhor Jesus. No menor fragmento da hóstia consagrada, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela minúscula. Então, nesse tempo de pandemia, tome cuidado para que você não perca o corpo de Deus pelo chão, não perca o corpo de Deus nas tuas máscaras, não perca o corpo de Deus para ser pisado, não perca o corpo de Deus por medo. E diz São João Crisóstomo: é melhor você perder um membro do seu corpo do que perder um fragmento do corpo do Senhor. Catarina de Sena fez isso daqui. Veja aqui o espelho. Ela fez isto.
Ela quebrou um espelho como eu fiz aqui. Preste atenção. Qualquer fragmento desse espelho que você olhar, você vai ver a sua face. Concordam comigo? Eu estou me vendo aqui. Vejam esse fragmento maior. Eu estou me vendo aqui. Pego agora um maior. Estou vendo a minha face aqui. Pego agora um menor ainda. Ainda consigo me ver aqui. Pego agora um menorzinho ainda. Olha aqui minhas mãos. A câmera puder pegar aqui nas minhas mãos. Um menorzinho ainda. E se olhar fixamente, eu ainda me vejo nele. E se eu pegar um menorzinho ainda, como está aqui na palma da minha mão, um menorzinho ainda, se eu olhar para ele, ainda eu posso ver a minha face. E Catarina de Sena diz: o Senhor Jesus está profundamente presente, realmente presente, com seu corpo, sangue, alma e divindade, no maior e no menor fragmento da hóstia pura, santa e imaculada. Entenderam isso? Está claro isso? Então você tem que ter zelo, você tem que ser guardião do Senhor, você tem que ser guardião do corpo e do sangue do Senhor. Por favor, não entregue os mistérios da igreja aos seus inimigos. Não faça isso. Volta ao Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Ele me diz então: escreve, felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Filho e filha da igreja, a nossa maior alegria é comungar o Senhor. Ele é teu remédio de imortalidade. Ele é o teu remédio de... Entenderam isso? Jesus te dará vida eterna. Por que tanto medo de vir à missa nesse tempo? E mais, não receba o Senhor como coisa. Jesus não é coisa. A hóstia consagrada não é pão. A hóstia consagrada não é coisa. Não é pão sagrado. A hóstia consagrada é o Senhor Jesus. Dizia o maravilhoso Papa Paulo VI, depois da consagração: não existe mais pão, não existe mais vinho. Como é que se explica isso? Não se explica, é mistério. É mistério. E é por causa da missa que foi celebrada que nós vamos adorar o Senhor Jesus nesse momento. Porque a hóstia foi consagrada e foi transladada para o sacrário. Ela vem agora para o altar. Então guardem o que eu vou dizer agora. Toda adoração é um prolongamento da missa. Está claro? Toda adoração é um prolongamento da missa. E eu peço a vocês: não sejam traidores do Senhor, como Judas. Permaneçam fiéis, mesmo que vocês verem tudo ao contrário. Entenderam isso? Mesmo que vocês verem tudo ao contrário, uma fé fria, uma missa mal celebrada, mesmo que você encontre tudo do avesso, permaneça com a verdadeira fé, permaneça com o Senhor Jesus, permaneça no coração da Virgem. Nós seremos o pequeno rebanho, nós seremos o pequeno rebanho. Jesus sacramentado, nosso Deus.
amado. Deus tão grande que se fez tão pequeno em um humilde pão. Vamos aplaudir Para o Senhor. todos Tão que sublime se sacramento. consumem de teu santo sangue, comer de sua carne, terá vida eterna. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que me traz novo desejo de viver. Vou comungar teu corpo e sangue, alimento que sacia minha alma, meu espírito e coração.